Muito bem, hoje é um assunto bem interessante, um assunto, um assunto que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, né? Eu acho que, acho que o que está acontecendo hoje no nosso sistema Terra é uma coisa muito maluca de se pensar é, diante daquilo que nós almejamos para a nossa vida, né? Diante das nossas expectativas. Então, esse tema que é caos e ordem, ele vem muito a calhar nos dias de hoje, né? Nos dias em que vivemos é, muitas coisas que deixam as pessoas muito apavoradas também, né? Tanto na área política, tanto na área, enfim, filosófica, digamos assim, também, né? Porque é impressionante que a gente ouve aí grandes artistas aí, né? Falando, é um absurdo também. Me parece que eu estou falando baixo, mas tudo bem. Acho, acho que é minha garganta, acho que é o frio mesmo. Então, hoje nós vivemos aí num mundo diferente daquilo que realmente nós pensávamos que iria ser. Por quê? Sempre trabalhamos para que as coisas fossem cada vez melhores em nossa vida. Mas isso tem muito a ver com a percepção da vida de cada um, da trajetória de cada um. E essa percepção que nós temos da nossa vida, ela fecha muito com o tema, que é causa e ordem, porque se pararmos para pensar no nosso dia a dia, tá bom? Boa noite, Débora, tudo bem? Então, e se nós pararmos, muito obrigado. Se nós pararmos para avaliar o nosso dia a dia, avaliar o que está acontecendo, e tudo isso vem, tudo que a gente está olhando, vem pela visão da nossa percepção. Ela não é uma realidade que existe realmente. Uma realidade que existe realmente. Então, se a gente controlar aquilo que nós chamamos de pensamentos, se a gente conseguir ter o controle das nossas emoções, se nós conseguirmos ter o controle das nossas ações, nós vamos perceber o mundo de uma forma diferente. Até coloquei num story ali bem legal, que tem a ver com o assunto também, que é os Guardiões da Galáxia, né? Os Guardiões da Galáxia é fenomenal. Para se divertir é muito bacana, mas tem alguns ensinamentos ali também que são fenomenais. E eu aqui no meu chá, né? Tentando me aquecer aqui. Então hoje a live é no Gogó, né? Porque hoje eu não convidei ninguém. Aliás, hoje até ia fazer uma surpresa para se tratando de autoconhecimento, se tratando de ação, desenvolvimento pessoal, de crescimento, eu faço um convite nessa live aqui. Se alguém desejar entrar na live e colocar o seu pensamento nessa live aqui, porque é uma troca de conhecimento. O que eu estou falando aqui são experiências, lógico que são estudos, mas também são estudos aplicados, ou seja, a minha experiência e a minha percepção. E se alguém desejar entrar na live e quiser falar um pouco sobre a sua experiência, eu acho fenomenal porque é uma troca de conhecimento. Então isso é fantástico. Para quem acha que, digamos assim, vive essas experiências no dia a dia, porque é impossível não viver o caos, né, no nosso dia a dia. É impossível isso, porque ali está o nosso crescimento. Então, eu inicio essa live, depois da introdução aí, eu inicio essa live contando uma pequena história de um rei, né, de um tempo muito antigo. Esse rei ele estava a caminho de uma batalha e ele tinha herdado algumas coisas do seu pai também. Então esse rei, ele chamou todos os sacerdotes ali do reinado dele, né? E perguntou. Na verdade, ele falou para esses sacerdotes aí: eu mandei fazer um anel de diamante, um diamante muito pequeno,
E nesse diamante eu quero gravar uma mensagem, uma curta mensagem que eu consiga ler essa mensagem nos momentos de desespero e que essa mensagem sirva também para a minha próxima geração. Assim como ele herdou aquilo que era do pai dele, ele pediu essas dicas dos sacerdotes. Os sacerdotes pensaram, mais ou menos mensuraram o tamanho do diamante. Boa noite, dava. Mensuraram mais ou menos o tamanho do diamante no anel e conversaram entre si, mas que mensagem é essa que a gente vai colocar uma mensagem tão pequena que sirva para o futuro, para as próximas gerações e que sirva também para os momentos de desespero do rei? Não temos essa mensagem tão pequena assim e que expresse tanto assim. Então o rei ele foi buscar até um servo, buscou o conhecimento de um servo que trabalhou com o pai dele também, né, que era servo do pai dele também, ou seja, passou servo de geração para geração. E esse servo olhou para ele e disse assim: olha, eu trabalho muito tempo nesse reinado e trabalhei com seu pai, trabalhei para seu pai, e eu sei a frase que teu pai gostaria de colocar nesse anel aí, que ele gostaria para deixar para você também. Pronto. Então o rei, essa mensagem ficaria escondida no anel e que o rei poderia ver essa mensagem só nesses momentos aí que ele estivesse em desesperos. Boa noite, Landa, seja bem-vinda. E aí o que aconteceu? Passou-se um tempo, o rei foi para a guerra, né? O rei foi para a guerra, tinha muito medo de morrer e não deixar nada para seus filhos, enfim, né? Alguma coisa expressiva, né? Um pensamento ou uma filosofia de vida. Então, lá na guerra, ele se viu muito apertado na guerra, né? Os combatentes vieram para cima dele, ele resolveu sair para um lado a cavalo e ele conseguia ouvir esses passos dos cavalos, né? Nessa corrida dele tentando retornar próximo ao reinado dele para conseguir combater novamente, reorganizar a tropa e combater novamente. Então, ele estava apavorado, ele não conseguia mais pensar, ele não conseguia mais raciocinar. E aí o que aconteceu? Ele lembrou da mensagem do anel. Quando ele lembrou da mensagem do anel, a tropa dele já estava vindo em encontro a ele, e naquele momento lá, ele abriu o anel, deu uma aliviada nele, ele abriu o anel, e no anel estava escrito assim: isso também passará. Quando a tropa se aproximou dele, então eles foram combater esses perseguidores do rei, e ali eles venceram aquela guerra. Posteriormente, com certeza ali, houve toda aquela... Quando se venciam guerras, havia muitas festas, enfim, né? O que aconteceu nessa festa aí? Estava lá o momento de glória do rei, e todo mundo comemorando, todo mundo bebendo, todo mundo se deliciando. E nesse momento de alegria, o rei resolve abrir esse anel. E esse anel, naquele momento, também dizia: isso também passará. Ou seja, para o rei ficou muito claro que, independente do que ele passasse na vida dele, seja coisas boas ou coisas não muito boas, momentos de apertos, enfim, aquilo iria passar. Independente do que ele estivesse passando na vida dele, boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, independente do que ele estivesse passando na vida dele, seja caos ou seja ordem, aquilo iria passar. E esse anel foi passado de geração para geração. Então, com essa filosofia, hoje nós iniciamos a nossa live com essa historinha bem bacana, que vem da ordem do caos e a ordem. Você vence as suas batalhas no dia a dia, você comemora essas batalhas no dia a dia. Boa noite, Cleber, seja bem-vindo.
E você comemora essas batalhas no dia a dia. Ou talvez nem comemore, porque você já está pensando no próximo dia e esquece de viver aquele momento de vitória. Só que aquele momento de vitória do seu dia, ao chegar na cama para dormir, ele vai passar. E ou amanhã será um outro dia. Os momentos de glória e de vitórias, eles sempre vão passar na nossa vida. Eles não vão permanecer. E aí que está a questão, que no próximo dia, se você acordar e não dominar a sua manhã, o caos se instalará na sua vida novamente. E você vai ter que viver de batalhas em batalhas. Ou você muda a sua forma de comemorar, de viver a sua vida, ou você vai viver uma vida triste em toda a sua vida. Se alguém tiver alguma pergunta em relação a isso, pode ficar muito bem à vontade. Se alguém quiser fazer algum argumento, pode fazer também. Hoje estou bem aqui, bem à vontade aí para ler as mensagens de vocês, porque é um pensamento que não é só meu. É um pensamento, é uma filosofia de vida que abarca a vida de todo mundo. Essa coisa de caos e ordem. A todo momento nós vivemos isso. No budismo eu aprendi isso nos 10 estados de vida. Nós passamos 10 estados de vida em um único momento. Nós saímos do caos para a ordem, para a felicidade. Em um único momento isso. E logo nós retornamos novamente o ciclo do caos e depois para a ordem novamente. Mas a questão é, como ocorre tudo isso? Ele ocorre no nível mental, ele ocorre no nível espiritual, ele ocorre em que parte do nosso ser? Esse caos. Como que ocorre o caos? O caos ele é a percepção daquilo que nós sabemos e daquilo que nós vivemos. Se eu não tenho o conhecimento necessário, a minha vida vai ser um caos. Se eu não vou em busca do conhecimento necessário, a minha vida vai ser um caos. Enquanto eu não adquirir uma informação e colocar essa informação em prática, a minha vida vai ser um caos, porque eu vou estar vivendo na ignorância. E a ignorância, a hora que você retira o véu da ignorância, ignorante todos nós somos aqui em vários aspectos do conhecimento, tá bom? Aqui ignorância não é uma palavra feia, não. Todos nós somos ignorantes. Eu, então, nem se fala. O que eu tenho para aprender nem faço ideia. E procuro nem fazer ideia também para não bugar o cérebro, né? Então, nesse processo todo que nós passamos por esse caos, nós precisamos parar e observar. Em que momento eu gerei esse caos na minha vida? Em que momento da minha vida foi gerado o caos? O porquê que eu gerei um caos na minha vida? E o que eu não estou enxergando no caos para levar para encontrar dentro do caos a ordem. Você já conhece o Yin e Yang, né? Positivo, negativo, aquela roda lá que é o caos e a ordem, né? Também pode se chamar assim, um dentro do outro, um permanece dentro do outro. Não há como tirar o caos da nossa vida. Não há como eliminar o caos da nossa vida. Não há como ter somente ordem na nossa vida e crescer dentro somente da ordem. Não existe isso. Não existe. O processo, ele se dá exatamente ao contrário. A partir do momento que você entra no caos, você escolhe as ferramentas que você tem para conseguir compreender aquele círculo do caos. É como se você entrasse numa bolha, ficasse dentro da sua bolha, tentando encontrar ferramentas para abrir essa fechadura. Agora a questão é o seguinte: o quanto você está disposto ou disposta a procurar a chave que vai abrir essa fechadura? O quanto que você está disposto a isso? Você está disposto a realmente a andar 10, 20, 30 passos que você não andou ainda para conseguir a chave para abrir essa bolha e sair do caos? Lembre-se
que quando você sai do caos de uma bolha, você entra numa bolha maior. Porque o conhecimento, ele não é, como é que se diz? Linear. O conhecimento, me fugiu a outra palavra agora. Enfim, se alguém me ajudar aí para outra palavra. Então, enfim, ele é dinâmico, entende? Boa noite, Liette, sejam bem-vindos. Boa noite, Fê. Então, temos uma consteladora aí também. Então, bem bacana. Então, esse caos, ele vai ser instalado exatamente em você por gatilhos de autopercepção. Quando você estiver fora de você, quando você não entender o contexto você, não entender o seu pensamento, as suas emoções, você vai estar no caos. Essa é a questão. E o caos, o que vai acontecer nesse processo? Eu vou largar minha xícara aqui, porque eu tenho que falar com as mãos, né? Eu tenho que, como eu fiz artes marciais, então eu tenho que estar falando com as mãos. Então, o caos, ele vai se instalar em você. Isso melhora o raciocínio, isso é bacana. Então, falar com as mãos, falar com gestos, isso é bem, bem bacana. Isso melhora o raciocínio, né? Sincroniza as frequências cerebrais. Então, é legal. Então, estávamos falando desse caos e autopercepção. A autopercepção, ela se dá através do seu olhar, tanto para o interno quanto para o externo. Você vai perceber. Se você estiver olhando somente o teu externo, ele vai ter coisas que vão te deixar alegres, eu não vou dizer feliz, mas coisas que vão te deixar alegre. E o externo vai te trazer a maior parte do caos. Porque na sociedade que nós vivemos hoje, se você olhar o que está acontecendo no mundo hoje, é o caos. Se você olhar só para fora, é o caos. Mas pensa comigo, se existe um caos ali, e eu estou buscando a informação, eu estou me melhorando, eu estou evoluindo, estou aplicando a informação e transformando ela em conhecimento, eu tenho ferramentas para atuar dentro do caos. Então, é só o autoconhecer-se? Não é só o autoconhecer-se. Você precisa olhar o que está fora de você. Você precisa perceber o que está fora de você. O caos todo que está fora de você. E aí você vai trazer aquele caos até você. O que estiver no seu controle, presta atenção, o que estiver no seu controle, você vai fazer um máximo de esforço para ir buscar informação, para conseguir as chaves para sair da sua bolha. Se você não prestar atenção no controle, naquilo que você pode controlar, isso pode te levar cada vez mais para dentro do caos. O caos vai puxar você para dentro dele. Você vai entrar de cabeça no caos e você vai ficar naquele círculo vicioso do caos, onde você só enxerga problemas. E aí, isso traz para o teu pensamento, isso vai gerando sentimentos de indignação, vai gerando outros tipos de sentimento e vai transformando a sua vida íntima, sua vida diária, no caos. Veja bem, o que você pode controlar na sua vida e o que você não pode controlar na sua vida. Se você tem o controle da situação, ótimo, busque informações, busque ferramentas para fazer todo esse diferencial nesse caos, colocar ordem nesse caos. Você não vai eliminar o caos, mas você vai ajustar essa engrenagem. Você vai manter o equilíbrio da informação no caos. Agora, se você começar a olhar o caos que existe no mundo, fora de você, você prestar atenção só fora de você, você vai perder o controle. E a sua vida toda vai se transformar no caos. Não sei se vocês estão conseguindo mensurar a informação, estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer aqui. Você pode dar um joinha, dar um ok. Oh, quase derrubei o negócio aqui, quase virou o caos aqui. Então,
Deixa eu molhar as palavras aqui. Meu chá ainda tá quentinho, pois está bem frio aqui no sul. Não tá o caos, mas tá bem friozinho. Então, dentro desse contexto todo, nós precisamos entender o que é a máquina humana, o que é o cérebro humano. O cérebro humano, o cérebro humano, ele em média processa 11 bilhões de bytes por segundo, se eu não me engano. Isso dá em média, que eu andei pesquisando, eu sou da informática, mas não me apego tanto a isso não. 11 bilhões de bytes por segundo, de bits por segundo o nosso cérebro processa, certo? Segundo o que eu andei pesquisando também, em média nós geramos 70 mil pensamentos, 70 mil pensamentos durante o nosso período do dia, digamos assim, das 7 horas até 6 horas da tarde. Pensa, 70 mil pensamentos. Onde é que está o teu foco? Onde é que está a tua disciplina? Quando se fala em disciplina, às vezes dá um negócio na gente, né? Pô, disciplina de novo, tem que seguir regra, isso e aquilo. A disciplina, ela não é uma regra. A disciplina, eu posso dizer que a disciplina é uma filosofia de vida. Se você tem disciplina, você consegue a ordem em muitas coisas, certo? Então, 70 mil pensamentos você tem no dia. A mulher, eu acho que tem muito mais que isso, né? Porque a mulher tá fazendo uma coisa, tá fazendo outra, tá pensando outra, né? Mulher, eu estou dizendo que as mulheres são mais eficientes, tá? E não que as mulheres pensam mais. As mulheres pensam mais com eficiência. Essa é a palavra correta. Então, se a mulher passa por esse período também de pensamentos e pensamentos eficientes, imagina a cabeça do homem, 70 mil pensamentos, aonde é que o homem coloca energia, porque o homem tem 18 canais, a mulher tem 36, então a percepção da mulher é muito maior. Então ela pensa, ela mensura e ela escolhe aquilo que ela quer enxergar naquele processo todo. O homem já é um pouco mais diferente. O homem é um pouco mais diferente. Ele vem um pensamento, depois vem outro pensamento, aí ele guarda aquele pensamento na caixinha. Depois que ele mensurou aquele pensamento, ele guarda ele de novo e assim vai vindo. Entende? Então o homem tem as gavetinhas ali que ele. Ah, a gavetinha do. Vamos pegar aqui uma coisa bizarra aí. Que um homem aí faz aí. Digamos aí uma coisa bizarra. O homem pensa aí, futebol. Eu não gosto de futebol, tá? Eu já larguei mão disso há muito tempo. Então não sou muito ligado a isso, não. Mas vamos lá, o que acontece no dia a dia do homem então? O homem está pensando no futebol, aí ele pensa no time dele. Para ele pensar no time dele, ele vai ter que lembrar de cada posição de jogador. E isso vem um por vez. Tá? Eu tô só tirando sarro aqui dos homens, tá? Mas é exatamente isso. O homem ele precisa organizar o pensamento dele. A mulher, por mais que ela tenha um turbilhão de pensamentos, ela consegue encaixar esses pensamentos e trabalhar com mais eficiência. Muitas vezes, quando a mulher está muito fora de si, ela bagunça todos esses pensamentos e ela transforma tudo isso no caos. Deu para perceber? O que você está pensando? Eu posso estar pensando aqui que amanhã eu posso ter X clientes para atender, eu posso estar pensando amanhã que eu tenho X coisas de marketing para fazer, eu posso estar pensando aqui um milhão de coisas. Nem estou pensando tanto assim, tá? Só um exemplo. Então, eu posso estar pensando aqui X coisas. E ó, já me perdi no raciocínio. Então, eu posso estar pensando aqui X coisas, tá? X coisas. E não estar focado naquilo que eu estou falando para vocês. O que é isso? É o caos de pensamentos. É o caos de pensamentos. E, pasmem,
de todos os pensamentos que eu acabei de ter, se eu percebi 40 pensamentos, é muito, é muito. Então, conhecendo a máquina, você precisa conhecer a máquina corpo, a máquina física, o que ela armazena, o que ela deixa de armazenar, entende? Então, todo esse processo físico e químico você precisa entender, se conhecer. Então, nesse processo todo, o que acontece? Você não conhece o teu cérebro, você não conhece os teus pensamentos, porque eles vêm e vão. Até no momento que você começa a viver fora, você começa a viver somente esses pensamentos. E aí o que acontece? Começa a gerar o caos também no sentimento. Olha só que interessante. E aí no sentir, você começa a perder energia, porque você começa a dar foco para aquilo que você não tem controle. Entende? Quantos pensamentos que você gera durante o teu dia que você tem controle? 1, 2, 3. Quando você está apaixonado fazendo alguma coisa, você vai ter mais controle ou melhor controle da situação ou dos seus pensamentos, porque daí é uma paixão aquilo que você faz. Você vai estar mais concentrado naquilo que você está fazendo. E você não vai gerar o caos de pensamentos. Agora, se você não gosta daquilo que você faz, olha que interessante. Se você não gosta daquilo que você faz, se você faz isso, como é que eu vou dizer? Por fazer, ou por dinheiro, ou por algo do tipo assim, você vai gerar muitos pensamentos no teu dia a dia e você não vai dar foco exatamente naquilo que você quer. Porque você não gosta de fazer, não gosta do que faz, e você não tem disciplina para fazer. Essa é a questão. E aí você gerou um caos na tua vida profissional, não só na profissional, mas você gerou um caos também na tua vida diária. Porque quanto mais energia você coloca nos teus pensamentos, naquilo que você não gosta de fazer, menos próspero você vai ser na tua vida financeira, tua vida normal, certo? A vida normal que eu digo é aquela que você sai para fazer as tuas coisas, enfim, sai para comprar, enfim. Bom, falou em comprar, aí as mulheres já estão orientadas, né? Então, as mulheres gostam de aplicar muito na bolsa, né? Sim, na bolsa, né? Louis Vuitton e tal. Boa noite, Glauber. Boa noite para quem está chegando. Então, conhecer a máquina humana é muito interessante, é muito importante para você. Conhecer, agora eu sei que eu penso 70, tenho 70 mil pensamentos durante o dia. Entende? Eu estou falando isso de uma pesquisa que eu fiz também, não sei se é 70 mil, pode ser muito mais ou menos, entende? Não sei exatamente o número certo, isso porque é muito difícil de mensurar tudo isso, né? Então, agora eu sei que eu tenho esse tipo de pensamentos, esse número de pensamentos, X pensamentos no dia. Onde é que eu vou aplicar a minha energia a partir de agora? Eu vou continuar olhando a política, que eu não tenho controle nenhum. Eu vou continuar assistindo futebol, que eu não tenho controle nenhum. Eu vou ficar assistindo televisão, que eu não tenho controle nenhum. Quer dizer, o controle eu tenho. Eu posso assistir, eu não tenho controle sobre o programa de televisão. Mas o controle de ligar e desligar, isso eu tenho. O controle de retirar isso da minha vida, eu tenho. Basta eu decidir e saber o que eu quero para a minha vida. Ou eu quero ficar no caos, ou eu quero gerar ordem dentro desse caos. Eu posso ir lá e assistir a televisão? Posso. Mas o quanto daquela informação lá eu vou me conectar? Essa é a questão. Quando começou a mexer com o teu sentimento, desliga, sai, vai ler um livro, vai fazer outra coisa, mas não vai gerar caos para a tua vida. Gerou, aí veio um caos por quê? Por causa da injustiça. Você é um justiceiro, todos os dimensionais eles são justiceiros. Não justiceiros em termos de crimes e tal aí, né? Mas, o MDPL é legal. Então,
O justiceiro, que eu quero dizer, é que não aceitar a situação em que se vive um país, em que se vive, enfim, aonde se vive. É essa a questão de justiça que eu falo. Então, prestar atenção em tudo isso é muito importante. Eu nem vou falar em frequências vibratórias aqui, porque anteriormente aí estava o Otávio, numa live aí também, ele e a doutora Juliana Varão, aí com informações riquíssimas nessa área. Semana que vem aí, se der tudo certo, e acredito que vai dar, né, se a gente movimentar da forma correta a situação, talvez semana que vem aí a gente traga uma nova tecnologia aí para complementar essa área de frequências também. Então vai ser bem bacana. Então, esse processo todo do caos. Aonde eu estou com o controle e aonde eu não estou com o controle. Existe uma historinha de um samurai japonês que, em uma certa situação, ele queria ser o maior samurai de todos os tempos. E uma das coisas que é o Bushido, se eu não me engano, acho que é a Bushido, eu não sou japonês, também não sou um expert em cultura japonesa, mas acredito que é o Bushido, alguma coisa assim, que é um livro lá deles de valores, se eu não me engano é isso, os valores dos, dos samurais, enfim, tudo isso, ética, valores, enfim. E ele entendia que ele tinha, claro, isso aí já é o extremo, ele entendia que ele tinha que ser o melhor nessa área, e ele queria ser o melhor nessa área. Então, o que ele fazia? Tudo que ele tinha controle, ele exercia uma disciplina sobre isso. Então, exercia uma disciplina sobre o controle. Quando ele não conseguia controlar, ele enganava o cérebro dele. Ele conhecia a máquina. Ele enganava o cérebro dele para subir mais um degrau. Quando ele não tinha o controle da situação, ele enganava o cérebro dele e dizia assim, bom, agora eu vou me disciplinar a fazer uma outra coisa que eu tenha controle. Então ele sempre acreditava que ele tinha o controle da situação, porque em vez de focar naquilo que ele não estava tendo controle, ele procurava uma outra atividade que complementaria a habilidade dele e ele atingia o próximo nível, enganando o cérebro dele, dizendo que ele sempre tinha o controle da situação. E olha que interessante, isso funciona, porque cada vez que ele atingia um novo nível, o cérebro produzia mais dopamina para ele. A dopamina é uma substância do prazer, certo? Então, quando você atinge um certo nível de ordem e de confiança e de alegria, enfim, libera-se mais dopamina e você vai querer mais daquilo, mais daquele hormônio. Então, o cérebro vai produzir mais ainda. Ao contrário também. Ao contrário também. Tem pessoas que adoram ficar naquela... Não lembro se é beta-endorfina, que é a substância aí de depressão, raiva, alguma coisa assim. Deve ser algumas coisas das endorfinas aí, tá? Não sou expert em hormônio também. Então, ao contrário também, se você é viciado em olhar o caos fora de si, você vai produzir mais hormônios sobre isso também. E o teu cérebro vicia também nesse hormônio do caos. Ele não vicia somente no hormônio do prazer. Então, dentro do caos, que ferramentas você vai utilizar para você avaliar se você tem controle ou não de cada situação, ou no caos onde você está inserido? Essa é a questão. Se você não tem controle nenhum sobre a situação, não te envolva, não te atente a se incomodar. Tudo exatamente, tudo é programação mental. E nós, isso que eu estava falando, né, Felipe? A gente precisa conhecer a máquina, conhecer a nossa máquina aqui, o que ela processa, o que ela não processa, o que essa máquina é capaz de produzir. Não é só colocar informação ali, agora eu sei. Não, você tem que trabalhar com essa máquina, você tem que conhecer ela, desmembrar essa máquina. Eu, num computador, como eu sou técnico de informática também, quer dizer, sou formado em técnico de informática também, eu sei o que existe dentro do computador. Eu sei o quanto uma memória randômica consegue processar, quanto um chip de memória consegue processar. Entende? Ali eu conheço. E a mesma... Boa noite, Valerie.
Seja bem-vindo, boa noite, sejam bem-vindos. Então, eu conhecendo aquela máquina lá, eu sei que tipo de informação que eu vou conseguir rodar, que tipo de programa eu vou conseguir rodar. Eu não vou gerar um caos na máquina de programas. Eu não vou começar a baixar programas tipo doido naquela máquina para gerar o caos nela, porque vai gerar uma desordem nela e ela não tem a capacidade de processar tanta informação. Quando a gente vê compartilhamento de políticas, compartilhamento de coisas negativas, enfim, é importante ficar sabendo? É importante ficar sabendo. Mas não está no nosso controle. Não está no nosso controle. Entende? Então, se não está no nosso controle, você pode compartilhar, pode denunciar, pode falar isso e aquilo, mas a partir do momento que isso estiver afetando o seu programa, você pode ter certeza que você já está no caos, que você não está conseguindo mais processar aquela informação. Está na hora de cortar esse programa. Então, acho que nossa mente é programável. Eu tenho certeza que é, Felipe. Tenho certeza que a nossa mente é programável, nós podemos controlar com disciplina e informação. A disciplina ela sempre vai vir em primeiro lugar, né? De sempre colocar a informação correta, sempre mensurar a informação correta, conseguir mensurar tudo aquilo que recebemos, maturou tudo aquilo, se está no controle, você consegue sair do caos. Se não está no controle, você insiste em controlar o incontrolável, que você não consegue ter o controle, você está no caos total. E isso vai afetar toda a saúde psíquica, saúde espiritual, todo tipo de saúde, a saúde física, então, nem se fala, acaba bloqueando todos os chakras, principalmente o chakra básico, que você vai acabar perdendo a força, né? Você vai acabar perdendo a força de dar os próximos passos. Por quê? Porque você só está enxergando o caos, e o caos aonde você não tem o controle. Eu gosto muito dos ensinamentos da filosofia estoica, que é exatamente isso, que a felicidade depende do controle. A felicidade depende do controle daquilo que você consegue controlar. Se você não consegue controlar, esquece, não depende de você. Então, tudo que depender de você é uma filosofia maravilhosa. E um dos preceitos da filosofia é exatamente o primeiro ponto. Você ganhar a sua manhã. Quer gerar um caos no teu dia a dia? Não controle a sua manhã. Não ganhe a sua manhã. Por quê? Ao dormir, eu vou estar fazendo o quê? Gerando o dia de amanhã. Eu vou processar todas as informações que eu tive hoje durante o sono e amanhã eu vou utilizar uma parte dessas informações, positivas ou negativas. Se eu acordar amanhã e zerar essa minha memória randômica, que é a memória de curto prazo, então essa memória de curto prazo, se eu começar a martelar ela, ela vai lá para o HD. Por enquanto ela está aqui na memória de curto prazo. São coisas que a gente não dá tanto valor e a gente não gera tanto sentimento. Então é memória de curto prazo. Se você começar a martelar em cima dessa informação, por exemplo, a informação negativa que você levou para a cama, foi dormir, ficou mensurando aquela informação, ela já vai ativar outros gatilhos do inconsciente, gerando caos mental. Você não vai ter uma boa noite de sono e o dia de amanhã você vai perder a sua manhã. Se você ir dormir com informações positivas, nessa memória randômica, no dia seguinte, falar palavras, por exemplo, ao dormir, gratidão, uma das principais palavras ao ir dormir, isso é muito importante, isso vai gerar um movimento de energia em você. Ao acordar, você precisa fazer a mesma coisa. Precisa ganhar a sua manhã. Amanhã, ela vai determinar como é que vai ser todo o teu dia. Ela vai determinar se teu dia vai ser um caos ou se vai ser um dia de controle, aonde você vai ter controle sobre a situação que você mesmo gerou. Olha que interessante. Então, os
os 5 preceitos aí da filosofia estoica, né? Que eu tenho minha colinha aqui, é bem extensa a minha colinha também. Então, aqui ó, conquiste suas manhãs. Eu estava dizendo ganhe suas manhãs, mas é ganhar ou conquistar, enfim. Conquiste as suas manhãs. Acorde de manhã, não gere o caos logo de manhã. Com certeza, Felipe. Vamos tá lá nascer. Já vou dia 23 já. Já vou antecipado já. Então, conquiste suas manhãs. Isso é muito importante para você sair do caos. Conquiste a sua manhã. Guarde essa palavra, escreva essa palavra. Conquiste a sua manhã. A disciplina de você gerar a conquista na sua manhã é muito importante, porque você pode determinar para a sua vida ficar um pouco mais nos lençóis quentinhos, você pode reprogramar o teu celular para dar mais 10 minutinhos, para mais 8 minutinhos, mais 5, mais 4 minutinhos. E você não reprogramou somente o celular, você acabou reprogramando a sua manhã. Porque você já começou a procrastinar, já perdeu a disciplina já em acordar e fazer o que tem que ser feito. Uma das coisas que eu faço, que eu aprendi com o Tony Robbins, é acordar de manhã, dar um belo sorriso. Até vou deixar uma dica aqui para vocês, os livros de Tony Robbins são maravilhosos, são incríveis os livros dele, né? Então, tem um livro dele que é dessa espessura, assim. Aquele livro lá eu devo ter lido umas 40 páginas aí. Mas já tinha informação de outros ali que junta ali, então não me preocupei em não ler o livro, mas sim mensurar algumas informações ali daquelas páginas ali. Acordar de manhã, um belo sorriso no rosto, levanta suas mãos para cima, né? E sorrindo, fazendo vibrar a energia logo de manhã. Isso é muito importante. Então você acabou de programar o seu dia. Se você não adiou os 10 minutinhos, 15 minutinhos do seu celular, acorde de manhã com um sorriso no rosto e comece a conquistar a sua manhã. Se você não conseguir dar 10 pulinhos logo de manhã, 20 pulinhos para ativar todo o teu organismo, então, pelo menos levante seus braços e dê socos no ar. Isso vai fazer a sua energia fluir. E isso é muito importante. Isso vai produzir também substâncias, hormônios do prazer para você. Porque o sorriso já faz isso. Quando você ri, você produz hormônios da alegria, da felicidade, a endorfina. Acabei de falar agora aqui. Eu vou começar a anotar o nome dos hormônios aqui, porque é muito... Aliás, tinha aí uma nutricionista aí que entende de hormônios aí. Segundo ponto, não tente controlar o que a gente está falando, o que está fora do seu controle. E aí diz assim, liberte-se. Liberte-se. Dopamina. Isso aí, a Fran tá ligada. Fran da biorressonância também sabe tudo, né? Aliás, ó, a nossa live eu acho que vai render na semana que vem aí, vai ser bem bacana. Novas ferramentas, tecnologias, legal. Então, liberte-se. E o que significa se libertar para você? Significa excluir algo da sua vida? Então, significa excluir algo da sua vida ou libertar-se? Essa sensação de liberdade não é uma sensação de eu não tenho mais alguma coisa para me incomodar? Eu me livrei de alguma coisa? Qual é essa? Quando você fala em liberte, o que vem para você? O que você pensa com essa palavra liberte-se? O que será que vem na sua mente? Significa excluir algo, tirar um problema da sua vida, não pensar mais no problema, porque tirar o elefante cor-de-rosa da sua mente você não vai conseguir. E isso é certo. Você acabou de pensar num elefante cor-de-rosa. É a mesma coisa para um pensamento que você tenta excluir ele sem resolvê-lo se estiver no seu controle. Se não estiver no seu controle, você não precisa mais se incomodar com isso.
Não está no seu controle, porque você já fez o máximo de você. Então, tudo que estiver no seu controle, você deve controlar. Não controlar de ser um controlador. Ter domínio da situação. Essa é a questão. Domínio com sabedoria. Certo? Quarto, desapego. Desapego, é isso daí. Desapego. O desapego. Não, eu tô pulando aqui, eu tô pulando. Na verdade é o terceiro, né? Nem para me avisarem que era o terceiro. Então, o terceiro é: seja grato sempre. Reconheça a abundância. Então, veja bem, a abundância, ela está presente em todos os sentidos. Existe abundância em todos os sentidos, seja positivo ou seja negativo. Uma abundância de pensamentos negativos, abundância de pensamentos positivos, abundância de dinheiro e também abundância de pobreza. Você pode olhar, a abundância ela existe em todos os sentidos. Agora, a questão é, como você reconhece isso? Você reconhece a abundância com gratidão? Ou você reconhece essa abundância com... Tinha uma frase ali até da Luciana ali, que é... Não, da Luciana não, da própria Fran, que é a maldição, né? Então, você é grato pela abundância ou você está amaldiçoando a abundância? Em qual das abundâncias você está prestando atenção? Na escassez ou na própria abundância realmente? Naquilo que você quer. Porque se você quer abundância na tua vida, abundância, seja financeira, seja alegria, seja familiar, seja o que for, seja alimentação, é nisso que você deve focar. Porque se você focar no que você não quer, que é o contrário de tudo isso que eu falei, você vai ter mais disso. Porque você está focando na abundância. É meio estranho isso, né? De dizer assim, mas tu está focando na abundância. Não, mas eu não estou focando na abundância porque só existe coisas que eu não quero na minha vida. Eu não estou focando na abundância. Não, você está focando na abundância, porque o que você está focando é abundante para você. Tanto positivo quanto negativo. Então, olhar para isso e reconhecer que existe em todos os sentidos a abundância é muito importante. Sim, bem isso. Criamos solução ao problema. Exatamente. Então, os universitários vão me ajudando. Então, a abundância ela vai ser assistida em todos os sentidos dela. Se você olhar para a chuva e estiver chovendo pouco, e de repente chega alguém e diz para você, nossa, mas está chovendo em abundância, né? Diz assim, não, mas está chovendo pouco, não está abundante. É uma percepção. Se você está olhando para o ponto negativo muito mais do que a outra pessoa, você está mais abundante que a outra pessoa. Porque existe abundância em todos os sentidos da vida. Essa é a questão. No negativo, você cria o caos. No positivo, você cria o caos também. Porque você pode perder o controle se você não tiver a percepção nessa abundância. Você pode se tornar egoísta na abundância? Pode. Você pode querer as coisas só para você? Pode. Se você tiver o controle do seu ego, dentro da abundância positiva, você consegue ter uma ordem na sua vida. Se você não conseguir ter esse controle do ego dentro da abundância positiva, vai se tornar o quê? Egoísmo. É muito interessante pensar assim, que dentro de algo que seja abundante e bom, pode existir algo também negativo ali, porque você vai estar lidando com os extremos e você vai estar gerando um caos para você. Não exatamente naquela mesma hora que você pensar, talvez futuramente. E aí vem caos de pensamentos. E a primeira coisa é caos de pensamentos.
Não existe isso com pessoas que não são no estado do ser, mas têm em abundância. Elas, em algum momento, elas não se perdem no sistema emocional delas? Acontece, acontece. Com uma grande maioria de pessoas. Abundantes financeiramente. Acontece. As pessoas, elas se perdem no ego dentro dessa abundância e se tornam egoístas. E o egoísmo, ele vai gerando uma desconfiança. E olha como o egoísmo gera uma desconfiança abundante ainda. Mas é abundante o egoísmo? Sim, abundante. Porque quanto mais se apega a esse sentimento egoísta, mais abundante desse sentimento a pessoa é. Então existe abundância em todos os cantos. Em todos os sentidos existe abundância. Dentro do caos existe abundância? Existe. Abundância de caos existe? Existe. Só que é a tua percepção de olhar para aquilo. Você olha para aquela situação e é abundante. Nossa, eu só vejo coisas ruins na minha vida. Está em abundante na tua vida esse tipo de situação. Você não está olhando para a abundância do lado positivo. Ah, mas as pessoas só me mandam só me mandam meme. Não, não. As pessoas só me mandam não sei o que, isso, aquilo, de pessoa que morreu, o outro que matou, que não sei o que. Você está atraindo coisas negativas em abundância. Você está gerando um caos, porque você está focando nisso, está criando isso para a vida. Criando caos para você mesmo. Lembra a caixolinha aqui, 70 mil pensamentos diários, 11 bilhões de bits processados por segundo. Imagina, e você só percebe esses bits em média de 40 bits, parece que você percebe isso. Imagina o caos que não é o cérebro do ser humano, para tentar processar tudo isso, gerar hormônios para tudo isso. São 11 bilhões de neurônios, se eu não me engano, né? Imagina todo esse processo de coisas, de abundância de coisas negativas chegando até você, gerando o hormônio de infelicidade, que agora me fugiu também o nome. Daqui a pouco eu lembro, mas se quiser me ajudar, pode me ajudar. Gerando esse hormônio e oxidando o cérebro de estresse, de preocupação, preocupação. Preocupar-se com aquilo que ainda não aconteceu e talvez nem venha acontecer. Se você mudar o foco. Se você encontrar uma ferramenta eficaz para você identificar a ordem dentro do caos. A nossa vida é um caos. E sempre vai ter caos na nossa vida. Nós só precisamos identificar aonde está a chave para sair dessa bolha do caos, para colocar ordem nesse caos. Essa é a questão. Quarto, desapegue. O desapegar não significa não gostar, não querer as coisas confortáveis, as coisas belas que o dinheiro pode comprar, as coisas maravilhosas que você pode ter no dia a dia, né? Não é essa a questão de desapegar. O desapegar é deixar fluir. Deixar fluir para não gerar o caos. Porque quando existe uma coisa acumulada que ela precisa de fluidez, é gerado caos ali. O caos é propulsor na mensuração do pensamento. Deixa eu ver. O caos é propulsor na mensuração dos pensamentos adequados. Ele ajuda a mensurar a ordem. Eu vou colocar com palavras aqui, tu me diz se você me entendeu. O caos, ele vai existir sempre na nossa vida. O nosso corpo biológico, que é algo que a Fran vamos falar na semana que vem, ele é um caos. Existe dentro dele um caos. E você vai
saber como manter a ordem no seu corpo biológico. Existem bactérias, existem muitos sistemas dentro do nosso corpo que é um caos. Mas nós temos o lado contrário também, o lado positivo, que são as bactérias, enfim, positivas. Existe um livro chamado 10% Humano. É muito interessante, eu não lembro o nome da autora aqui. Mas ela fala exatamente isso, que nós somos 10% humano e dentro de nós existe um caos. Só que quando você desequilibra no teu pensamento, no teu sentimento, é gerado o caos no teu físico. Agora, o caos é propulsor na mensuração dos pensamentos adequados? Como é que eu vou te responder essa primeira aí? Se bem que eu já falei algumas coisas, né? O caos ele não é um propulsor dos pensamentos adequados. O caos, ele te mostra a tua fraqueza, tá? Ele te mostra uma fraqueza que você tem e através de informações, ou seja, podemos dizer que ele mas ele vai te mostrar mais uma fraqueza do que um pensamento adequado. Ele pode ser um propulsor para uma fraqueza sua, o caos. Ele evidencia uma fraqueza sua. Nessa fraqueza sua, você vai buscar uma ferramenta para você entender qual que é a fraqueza sua. O que aquele caos está gerando em você, seja no sentimento, no teu físico, o que aquele caos está gerando. Qual que é a fraqueza sua? Quando você olha para o caos, o que ele está gerando em você? Eu, por exemplo, eu sou virginiano. Eu gosto das coisas, não. É minha disciplina manter a organização. Eu sou bem, bem cri-cri, né? Limpeza, então, ó, nem se fala, né? Então, para mim, não estando dessa forma que eu quero, que eu gosto de ver, que eu me sinta bem, para mim é um caos. E me mostra uma fraqueza muito grande dentro do caos, aonde eu não consigo me adaptar para fazer alguma coisa. É uma fraqueza não conseguir se adaptar a isso por um certo período? Pode ser. Eu posso olhar como uma fraqueza, quanto eu posso olhar talvez como uma habilidade de encontrar ferramentas para pôr as coisas em ordem, ou uma habilidade de colocar as coisas em ordem. Ele ajuda a mensurar a ordem? Depende da tua percepção. Depende muito disso. De quanta informação você tem, de quanto você conhece a si mesmo. Para enxergar isso, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo aqui. A gente não é querer falar das pessoas, enfim, mas vamos pegar como exemplo. Existem muitas situações onde as pessoas deixam suas casas bagunçadas, enfim, energias acumuladas nos cantos, enfim. Isso é uma desordem, isso é um caos. Mas isso é um caos dentro do ambiente, da casa em si, do material, ou é um caos dentro da pessoa? O que será que é isso? A pessoa consegue olhar para isso e mensurar esse caos que está ao redor dela, ou ela já está habituada a isso? Então, dá para pensar. Será que o caos ele é propulsor dos pensamentos para colocar tudo em ordem? Depende. Se você tem o autoconhecimento, se você tem informação sobre você, se você conhece teus sentimentos, os teus valores, o que são valores? Para mim, a casa estar arrumada é um valor. Estar ali, eu não gosto de coisas na pia, sujas na pia. Estou sempre lavando. É um valor, entende? É um valor para mim isso. Quais são os teus valores? Quando você conhece os teus valores, você consegue olhar o caos e organizar aquele caos ali. Já deixa de ser um caos. Não sei se você está me entendendo, Jaque. A conversa tá boa. Depende do ponto de vista de cada um. Porque para um pode ser habilidade, mas para outro não. Exatamente. E aí a gente volta para o autoconhecimento novamente.
o nível de informação que você tem para se autoavaliar. E aí você, para identificar o que está fora de você, identifica o que está dentro de você, que você vai identificar o que está fora de você. Então isso se chama percepção, autopercepção também. Entende? Então eu posso eu posso dar mil explicações aqui sobre o caos, como olhar e mensurar isso. Mas o autoconhecimento é a chave de tudo. Se você está no caos dentro de você, o seu carro está um caos, a casa está um caos, o quarto está um caos, o que mais? A tua empresa está um caos, tudo está um caos. Se você tiver um caos, porque é um reflexo, vamos colocar assim que o caos é um reflexo da sua percepção, eu acho que fica, coloquei como forma de perceber a fraqueza e melhorar. Se você conseguir enxergar o caos que existe ao redor de você e tiver a condição, a, o potencial, a ferramenta para colocar o caos em ordem, equilíbrio, eu acho que sim. É uma forma de perceber a fraqueza e melhorar. Com certeza. O caos ele sempre vai nos trazer algo para nós crescer. Seja o nível que você estiver, sempre vai existir o caos. Porque você mesmo vai gerar o caos. Por causa da sua percepção, do seu conhecimento consigo mesmo e da sua percepção. Então essa é a questão. Tem mais alguma pergunta aí? Deixa eu ver aqui, eu não sei se passou alguma coisa. Lá, 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 lá. Ups. Muito bom. Bom, então, o seja grato, né? Desapegue, na verdade, né? O quarto. O primeiro foi não, conquiste as suas manhãs, muito importante. Segundo, não tente controlar o que não está no seu controle. O 3, seja grato, né? Perceba a abundância que existe em todos os aspectos. E o quarto, o desapego, certo? E o 5, aliás, esse desapego aqui, às vezes até, olha, que até eu penso assim comigo. Quando está o caos, algumas coisas que eu vejo como caos, a minha percepção, alguém está bagunçando aqui, é a medusa, tá? Que eu percebo, na minha percepção, eu vejo caos. Talvez na percepção da outra pessoa não seja o caos, mas na minha percepção é o caos. Entende? E eu muitas vezes eu penso assim comigo. Eu olho para mim e digo assim, Marco, desapega. Desapega. São coisas que não vai mudar para você. Entende? Não, não vai mudar nada. É apenas um. Como é que eu vou dizer? Não é ser cri-cri, algumas coisas assim. Mas algumas coisas mesmo, eu olho assim e deixo no caos. Eu deixo aquilo lá, não me apego, não mudo o meu sentimento e deixo o caos que se vire, mesmo estando no meu controle. Tem coisas que realmente são coisas corriqueiras que você não pode dar atenção, não pode colocar a tua energia ali. Entende? Então tem essa questão também. Por exemplo, deitar na cama, colocar o chinelo virado para frente, para sair da cama já cair em cima do chinelo. Se a medusa mexer no meu chinelo e tiver bagunçado o meu chinelo, eu puxo a orelha dela. Mas são coisas assim que eu preciso de praticidade. É um marco isso, entende? Talvez para outra pessoa isso não faça sentido nenhum. Mas é um marco. É a minha praticidade, entende? Então, às vezes eu olho para mim e eu dou risada. Eu digo, cara, que tu tá dando bola para isso, chinelo arrumado aqui, entende? Não faz sentido. E aí eu desapego. Mas eu prefiro o meu chinelo arrumado, que eu já desço da cama, já coloco o pé no chinelo, tá tudo certo. Muita praticidade. Eu gosto de praticidade. Entende? Então tem coisas que realmente eu olho assim e desapego, mesmo gerando um caos. Eu digo, esquece isso, tá tudo certo.
Entende? Isso é o desapegar e se sentir leve. Então, essa é a grande questão também. Quinto, virtude, valores, sabedoria, coragem e autoconhecimento. Valores. A gente acabou de falar aqui em valores, né? Quais são os seus valores? Por exemplo, vamos pegar um valor aqui. Você pode pegar e colocar no quadro da sua parede o que é valor para mim. Quais são meus valores? Eu, por exemplo, se eu estacionar o carro na vaga de um deficiente, eu me sinto muito mal. Porque educação e respeito é um valor muito grande para mim. Ser educado, respeitar o outro. Também não deixo que invada meu espaço. Eu tenho meus limites também aqui. Eu sou calmo, tranquilo, mas ó, presta atenção aí, né, ô rapadura? Então, eu me imponho exatamente dentro do meu campo, dentro da minha energia. Eu não gosto que venham bagunçar e gerar o caos, porque eu já reajo para proteger o meu campo. Então, não é que eu vou brigar com a pessoa, enfim, né? Mas eu já expando o meu campo naquele exato momento para que ó. Então, é um dos valores que eu tenho. Qual que é o teu valor lá de estacionar o carro? Você estaciona numa vaga deficiente, você estaciona numa vaga que não é para você estacionar, enfim, são valores. E para que e para que você entenda um pouco mais de você, você precisa reconhecer os valores que você tem em você. Reconhecer nossos valores inegociáveis é fundamental para não vivermos no caos. Exatamente isso, Fran. Exatamente isso. Se você não reconhece seus valores, você vai sofrer muito na vida. Porque você não vai ter imposição sobre algo que está ferindo um valor seu. Entende? Vou pegar um outro valor aqui meu que é exatamente organização. Não é que eu sou cri-cri, mas a praticidade é um dos valores que eu tenho. Bagunçou a praticidade, eu já fico pé da vida. Entende? Eu reconheço os valores que eu tenho. Atitude, nossa, se eu ficar se eu não tomar atitude em certas situações, eu me sinto muito culpado. Por que eu não tomei atitude naquela situação? Porque é um valor meu de resolver a situação, de entrar na ação e fazer realmente a solução daquilo lá, entregar a solução. É um dos valores que eu tenho. Entende? Quais são os seus valores? O que você tem na parede do seu quarto assim dizendo, esses são meus valores inegociáveis? Né? Que nem os italianos aqui, no domingo de manhã na missa é um valor inegociável, porque é cultura, né? É crença, enfim, que traz consigo mesmo. Agora você precisa identificar se é um valor e se é uma crença. Né? Até que ponto aquilo lá é um valor seu ou é uma crença? Se você realmente entender que aquilo é apenas uma crença, aquilo vai gerar em você o quê? O caos, porque vai vir uma informação até você e você não vai conseguir mudar aquela situação por causa daquela crença que está incrustada em você. Então é muito interessante pensar em tudo isso, tá? Os valores inegociáveis para o autoconhecimento, para que não gere o caos nos teus sentimentos. Porque quando você não reconhece os seus valores, entende? O que vai acontecer? Você vai se sentir desvalorizado, você vai se sentir frustrado. O que mais? Muitas coisas de pensamentos negativos eu quase nem lembro, né? Porque meu dia é só foco em solução, né? Então, coloca aí o que mais são de coisas que as pessoas negativas. Respeitar o horário é um valor. Tem gente que não tem esse valor, entende? Tem gente que não tem. Chega atrasado, chega isso e aquilo e tal. Entende? Eu marquei lá com a pessoa tal. A pessoa tá lá, ela chega 5 minutos adiantado. E aí a outra pessoa chega 10 minutos atrasado. Entende? Nossa, para outra pessoa é um insulto, porque é um dos valores fundamentais dessa pessoa é cumprir o horário. E cumprir o horário
é respeitar o outro, entende? E é um dos valores, assim, inegociáveis para a pessoa, né? Talvez aí com um cliente, alguma coisa assim, né? E quando querem pôr preço no serviço do outro. Eu vou jogar meu caderno aqui agora. A Fran tocou num ponto aí crucial, crucial. Quando a pessoa quer colocar valor no serviço do outro, significa que ela não valoriza nem a si mesmo. Nem a si mesmo, certo? Então, olhar para o outro e dizer para o outro assim, olha, no momento eu não consigo pagar pelo seu serviço, tá bom? Então, quem sabe mais para frente aí a gente volte a negociar. A pessoa que chega e diz para você assim, é muito caro, isso é um insulto. E é um insulto, na verdade. Porque você se esforçou, você trabalhou para isso, você atingiu tal nível. E a partir desse momento, com a sua experiência, você está fazendo a diferença. E aí vem um danado da vida e diz que teu serviço é muito caro. Lógico que é um insulto. Total insulto isso. Aí eu fico indignado. Isso, isso é uma realidade que as pessoas elas precisam entender. Que elas estão gerando uma abundância de escassez na vida delas. Elas geraram caos na vida delas, foram buscar a solução, encontraram a solução, e aí abominaram a solução e geraram toda essa abundância de caos financeiro na vida delas. Olha só que interessante. Existem várias formas de recusar um serviço de uma pessoa. Elegantemente. Se não tem dinheiro para pagar, diz ok, no momento eu não tenho dinheiro para pagar seu serviço. Não é feio dizer que não tem dinheiro para pagar no momento. Quem sabe a pessoa está passando ali, ou faz uma negociação. Assim, olha, quem sabe tu consegue aí fazer umas 3 vezes para mim, ou perder de vista? Não, também não. Considera uma falta de respeito. Com certeza. Então, o que a pessoa está gerando de abundância na vida dela? Abundância de escassez ou abundância de prosperidade? A partir do momento que ela começa a reconhecer isso dentro dela, ela começa a realmente mudar. Ela já não olha mais para as pessoas que fazem o mesmo trabalho que ela, porque ela não tem medo, né? Ela não tem medo, ela se tornou abundante, então ela não trabalha mais na falta. E a falta, quando a pessoa está trabalhando na falta, na escassez, é o cosmos do caos na vida dela. É impressionante. É impressionante o quanto de energia a pessoa gera de escassez na vida dela por uma palavra. Porque isso gerou para ela uma condição. E tudo que é uma condição vai gerar um resultado. E como eu sou programador, sempre colocava uma condição. E essa condição sempre vai gerar um resultado. E a condição, independente, seja positiva ou negativa, ela vai gerar um resultado. Sempre tem uma condição. Vai gerar essa condição de mais escassez na vida dela. Então, o caos, ele não é só aquilo que a gente olha. Aí fora, no mundo, atrapalhado, enfim. Porque o mundo direcionou você para o caos. O mundo que eu digo é o sistema, direcionou você para o caos. O quanto de habilidade você tem e conhecimento dos teus sentimentos para manter a ordem dentro de tudo isso. Por isso que o mapa dos valores, e a Fran bem colocou, inegociáveis. O mapa dos valores inegociáveis, ele é muito importante para você. Final de semana, fazer uma leitura, 5 minutos de leitura, inegociável. Não tem, é inegociável para mim. Fazer um treinamento de 10 minutos todos os dias, ir para academia todos os dias, inegociável. Isso torna você mais feliz para lidar com os caos que você gera na sua vida. Te transforma uma pessoa com mais habilidades. Essa é a questão. Desenvolver habilidades para lidar com o caos. E lembre-se, é sempre você que gera o caos na sua vida.
Não existe o caos eterno te afetar, apenas a percepção que você vai ter desse caos externo vai fazer toda a diferença. Não adianta, pode ler 20, 30, 40, 50 livros. Enquanto você não tiver esse autoconhecimento de si mesmo, dos valores inegociáveis, aumentando sua percepção, isso vai gerar mais caos ainda, se você não tiver isso. Gente, olha a hora que já é. Então, é um assunto que ele realmente é para parar e pensar. Os valores inegociáveis, os caos que eu mesmo estou gerando, que ferramentas eu estou utilizando, está no meu controle, não está no meu controle. Tudo isso é muito importante fazer essa avaliação. Mas tudo parte do autoconhecimento. A ferramenta maior é o autoconhecimento. Se você conhece sua máquina, você começa a trabalhar melhor com ela. Não adianta ter uma Ferrari na mão de alguém que nunca dirigiu uma Ferrari, né? Enfim, vai gerar mais caos ainda. Entende? Então conheça a sua máquina, alimente bem sua máquina, desintoxique, tire o pó da sua máquina, né? Não deixe aí o conhecimento parado. Se você tem um conhecimento, leve para frente, progrida nesse conhecimento, torne o mundo abundante de conhecimento. Começa a pensar a partir de hoje assim: eu vou tornar o mundo abundante. Olha que legal. Você acabou de desapegar, você acabou de sair da escassez, você acabou de dar um passo a mais na sua vida, porque você está gerando uma energia acima daquilo que você queria gerar. Só de dizer assim: eu vou tornar o mundo abundante a partir de agora. Vamos nessa? Tornar o mundo abundante? Do lado positivo, claro, né? Porque a abundância, eu já falei, existe dos dois lados. Então você escolhe o tipo de abundância que você quer na tua vida. Certo, gente? Então, Jacre, Fran, pessoal, muito obrigado aí pela participação. Isso ajudou muito no meu raciocínio também, né? Apesar de ter anotado algumas coisas aqui, eu queria colocar mais coisas aqui, mas uma das coisas que eu deixo aí para vocês é exatamente isso. Torne o mundo abundante, tenha paciência, tá? Então, utilize muito as ferramentas que estão disponíveis para você, e o que não estiver disponíveis para você, pergunte para alguém se pode compartilhar com você essa ferramenta. E eu quero deixar uma outra dica para vocês aqui, tá bom? É a dica do silêncio, tá? A dica do silêncio, ela é fundamental. A dica do silêncio é um dos passos muito importantes para você colocar o caos em ordem, ou ordem no caos, que é silenciar esses 70 mil pensamentos diários. Você precisa do silêncio. E o silêncio, ele pode parecer para você trabalho, porque parar para pensar no silêncio pode gerar em você algum gatilho de trabalho. Tipo, vai dar trabalho sentar e meditar. Não é isso. Você precisa silenciar. Silenciar significa descansar a sua mente. Descansando a sua mente, você vai ter mais energia e disposição para criar mais ferramentas e desenvolver mais habilidades. Então, silencie, descanse a sua mente, certo? E uma das atividades muito importante, olha ali, ó, a guria tá bem, isso que tá frio, né? Uma das ferramentas muito importante é você praticar uma atividade que te ajude nesse processo. E eu andei pesquisando e eu quero há muito tempo já fazer uma atividade e não encontro aqui, que é o Qigong, que é uma arte, né, de você respirar, de fazer movimentos e trabalhar a energia.
Chi, que significa Ki, energia, e Kun, que significa equilíbrio, equilíbrio da energia. Eu já pratiquei já com vídeos no YouTube, enfim, estou tentando encontrar na cidade aqui, mas não está fácil de encontrar. É raríssimo, é uma arte de manter o equilíbrio da energia desde 960 a.C., que surgiu lá na China. Então, tem algumas coisas muito importantes aí para vocês. O Qigong é uma arte de você manter a energia em equilíbrio. Muito interessante. Descanse, silencie e, a partir de hoje, leve abundância para todas as pessoas, para todo o mundo, certo? Todos somos abundantes e vamos olhar esse lado. Vamos gerar uma energia de abundância no mundo. Não precisa ser para as pessoas, porque quem quer receber vai captar essa energia de abundância. Então, gere a abundância pro mundo, para o mundo. E aí, cada um no seu nível de percepção vai fazer o quê? Vai absorver esse nível de energia para a sua vida. Então, boa noite. Um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado. Grato mesmo pela participação de vocês. Contribuiu muito para o desenvolvimento do meu raciocínio. Algumas coisas aí que estavam aqui paradinha aqui, fez voltar novamente. Então, um beijo no coração de todos. Fiquem na alegria, na abundância e na riqueza que todos vocês merecem. Um beijo no coração, uma boa noite e um bom final de semana para vocês.